eu vi na internet a figura desse professor. Esse professor é bem diferente, né? É porque é o seguinte, não tem nada a ver com a aula de hoje, mas é uma coisa engraçada, graciosa. Esse professor, ele gosta de ensinar, cada dia que ele ensina, ele é um professor de história. O dia que ele vai ensinar sobre determinado personagem, ele põe a roupa e se veste como personagem. Por exemplo, se ele vai dar uma aula sobre Franco da Espanha, ele se veste como Franco. ele é dessa maneira. Então aí ele está dando uma aula sobre um dos responsáveis pela independência do Brasil, que era o Tiradentes. Parece? Mais ou menos? Então esse dia a aula era sobre Tiradentes e ele vestiu de Tiradentes. A Tiradentes, na verdade, ele teve um fim muito triste, né? Ele foi... Então esse foi o seu fim porque queria a independência. Vamos lá. Então, aí está o que nós vamos fazer hoje. Introdução. Eu quero fazer uma gravação, eu quero gravar um voluntário, precisa de um voluntário, vocês pensem aí, para a gente fazer um experimento. Nós vamos gravar alguns minutos e depois, no final da aula, nós vamos gravar de novo o mesmo texto para ver a diferença. Depois eu falo para vocês o que vai ser. Tá? O livro a gente vai ler junto. Nós vamos ler todo o livro. Ele não é grande. Ele tem mais figuras do que texto. É um livro bem fácil. Nós vamos ler todos juntos. Tá? Vamos ter um período para fazer algumas outras atividades. Voltamos para a leitura, outras atividades e terminamos. Espero que seja bem dinâmico isso daí. Quais são as línguas mais faladas do mundo? Quem sabe? Sim, tá. Eu vou fazer a pergunta de outra maneira. Perdão, realmente ela é uma das mais faladas do mundo. Qual é a número 1? A mais falada? Não. Aí assim. Sim, é verdade. Em português, como se diz? Chinês. Chinês. E o mandarim, né? O mandarim é o mais falado. Número 2? Inglês. E número 3? Espanhol. Tudo bem. Vamos ver quando vocês vão cometer um erro aqui. Número 4. Agora essa ninguém vai saber. Nada vai saber. Não. Nada vai saber. Não. Hindi. Sim. Eu vou colocar aqui. Agora uma pergunta. Qual é mais falada? Francês ou português? Francês. Não. Português. Consegue ler aí? Mandarim, inglês, espanhol, hindi. Número 5 é russo. Na verdade, é que o país, China, Rússia, são países grandes. Claro, a Rússia também tem as federações. Mas, por exemplo, a China é mais falado, o chinês é mais falado, mas é só em um país, né? É só em um país. O inglês já está disseminado. O hindi também só falado na Índia. Árabe, vários países. E o português. O português é a 7ª língua mais falada do mundo. Principalmente por causa da população também do Brasil, né? População do Brasil. Mas ele é falado na África, falado na Ásia, falado na Europa, que é o português de onde nasceu. Então, ele está Europa, América, África e Ásia, só não está na Oceania. Não está, mas não oficialmente, né? Então vamos lá. Agora uma pergunta que eu faço para vocês, porque o português, o italiano, o francês, são línguas românticas ou românicas. Né? Por que elas são parecidas? Elas são parecidas, né? Você vê o dia da semana, várias palavras do francês, italiano, espanhol, são muito parecidas.
Por que isso? Alguém sabe me dizer? Por que isso? Elas vêm de uma raiz. De onde? Latim. Não? Exatamente. Elas vêm do latim. O latim ele vem principalmente do Império Romano. O Império Romano começou quando? 350 a.C., até mais ou menos 150. E ele foi derrotado no século V, siglo XX. Havia duas classes de latim. Um latim das pessoas ricas, das pessoas que escreviam, porque não é todo mundo que escrevia. A escrita era um poder muito grande. Ninguém escrevia. Só os ricos, os poderosos que sabiam escrever. E eles tinham um latim erudito. Os soldados, os funcionários, aqueles que fizeram a expansão do Império Romano, tinham também o latim, terem uma noção de onde veio a nossa língua.